demais. Você está ouvindo Jornal da Mais, primeira edição. Você está ouvindo, você está acompanhando o Jornal da Mais, primeira edição, pontualmente 7h30, começando agora o quadro Mais Personalidades, o maior podcast do Noroeste do Paraná. O nosso convidado de hoje é o Dr. Denis Rafael Gracioto, fisioterapeuta e palestrante. Começando agora o Mais Personalidades. A Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais personalidades. Muito bem, mais personalidades. Todas as sextas-feiras, aqui na Rádio Mais, histórias de vida, histórias de sucesso, histórias de superação. E o nosso convidado, Dr. Denis Rafael Gracioto, já está aqui nos estúdios da Rádio Mais, fisioterapeuta e palestrante, né? Foi pedido aí por várias pessoas. E o Dr. Denis, quando é que vai lá na Rádio Mais contar um pouquinho da sua história? O homem está aqui. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Demir, bom dia, Bárbara, bom dia, Fabiano. Obrigado pelo convite e... A hora que você me mandou o convite, que era cedo, né? Era bem cedo. Falei, não, vamos sim, né? E é um prazer estar aqui com vocês, de falar um pouquinho da minha história e bater um papo aqui nesse podcast. Legal, olha, a satisfação é toda nossa, né? Nós temos uma lista seleta de pessoas e o Dr. Denis realmente não poderia faltar, né? Até porque fisioterapeuta é referência, né? Em toda a região noroeste do Paraná, já trabalhou, foi fisioterapeuta esportivo do ACP, né? Quantos anos no ACP, né? A gente conhece ele por lá e também na São Lucas, mas conta um pouquinho da história. Dr. Denis, você é nascido aqui em Paranavaí? Sou nascido aqui, Ademir. Na verdade, já sou de Paranavaí, morei aqui toda a vida, né? Só saí para estudar, né? Sim. E me formei ali por volta de 2003, né? Foi 2003 a colação ali. E de lá para cá a gente vem trabalhando com a parte com a fisioterapia, né? Trabalhamos um pouco nesse início de carreira, porque todo início de carreira a gente tem vários desafios, né? É aquela história, você está aprendendo ainda, né? E eu acho que a gente nunca para de aprender, a gente ainda está aprendendo. Na época, trabalhei muito ali com a parte esportiva, né? Que você comentou, com a CP e com São Lucas. Fomos campeões paranaenses, aquela coisa toda, né? Muito bom, né? Acho que agora parece que estão reerguendo de novo. Estão tentando, né? O ACP, vai dar tudo certo. E assim foi, né? Trabalhamos com clínica e tal, e a Reabilitar, por exemplo, é uma clínica que nós idealizamos, depois outros colegas assumiram, né? E nessa trajetória toda, assim, de 20 anos praticamente aí de formado, passamos por alguns processos, né? A clínica, o ACP, a questão das palestras, principalmente cursos na área da fisioterapia, né? Dei aula ainda, continuo ministrando algumas coisas nessa área, Faculdade Inspirar, Faculdade Positivo, né, algumas faculdades de Curitiba também, ensinando um pouquinho o que a gente tem aí para os acadêmicos, né? Mas é mais ou menos isso. Dá para ver que ele é bem profissional, né? Bárbara Brandão, Fabiano TS, né? O Dr. Denis realmente muito focado no que faz, né? Fisioterapeuta, é muito conhecido aqui na cidade de Paranavaí. Você é formado aonde? A faculdade? Eu fiz Unipar. Aqui na Unipar? Aqui na Unipar. Paranaavaí, acho que eu fui a terceira turma na época. Acho que foi a terceira turma na época, em 2003. Acho que hoje, não sei se voltaram ela, mas na época depois acabou. Daí eu fiz uma pós-graduação na Faculdade Evangélica, em Curitiba. Daí por diante você vai fazendo alguns cursos, né? Eu fiz a pós-graduação na Evangélica, depois eu fui fazer osteopatia, que tem uma escola que chama Escola Osteopatia de Madrid. É um curso longo, de 5 anos, é praticamente uma outra faculdade. E dessa pós-graduação que foi em fisioterapia esportiva, e depois a osteopatia, eles acabam se complementando, né? E daí assim a gente vai fazendo vários cursos, né? E todo dia você tem um curso novo. Ainda mais hoje em dia, com a tecnologia, que você pode fazer EAD. Hoje tem muita coisa mista, né? Você faz o teórico EAD e a prática presencial.
E, tipo, como se fosse híbrida, Como né? se fosse híbrida. Aham. Então hoje tem muita coisa assim no Brasil todo. E daí assim nós fomos fazendo esses cursos todos, né? Mas basicamente formei na Unipar, fiz pós-graduação na Evangelho em Curitiba, fiz osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid e alguns, sei lá, mais de 50 cursos aí na área. Está se atualizando todo dia. A fisioterapia sempre foi uma escolha para graduação? Houve algum... Por que a escolha da fisioterapia? Pois é. O pessoal pergunta às vezes. Pra você ter uma ideia, quando eu saí eu fiz cursinho, terceirão, aquela coisa toda, e na época eu acabei prestando fisioterapia e eu gostava muito também da questão da veterinária, né? Uma coisa nada a ver com a outra. Sim. E daí acabei passando na época em zootecnia na UEM. Chegou a passar. Passei e fiz ainda. Olha, Eu ainda tinha, acho que em 17 anos, né? E fiz o EM 2 anos e meio ainda de zootecnia. E na época eu prestei zootecnia e prestei fisioterapia também. Mas na época a fisioterapia acho que eu passei na PUC, Curitiba, e zootecnia era perto de casa, né? Maringá, e pertinho assim a gente acaba não tendo aí muito novo, né? Mas era uma área legal, me deu bastante bagagem, assim, sabe? Até mesmo porque você vai para uma escola estadual, uma UEM que ele te cobra muito a UEM, né? Muito, muito. Então, acabei fazendo 2 anos e meio, acabou no meio desses 2 anos e meio, prestei de novo fisioterapia, passei, falei, eu acho que agora eu vou para fisioterapia que eu queria antes, né? E como eu já estava em Maringá e a fisioterapia estava perto de casa, acabei fazendo fisioterapia em Paranavaí. Mas eu fiz o EM 2 anos e meio de zootecnia, né? Não terminei, mas deu uma bagagem muito boa, assim, pra gente ter um curso, a graduação da fisioterapia. E a ideia de gostar da fisioterapia é uma área do que eu queria fazer, uma área da saúde que tinha uma relação, na época, com o esporte mesmo, né? Minha ideia era fazer a parte da fisioterapia esportiva. Eu lembro ainda que na época tinha quem acompanha futebol e tudo mais, né? Tinha lá o Filé, que era o fisioterapeuta do Ronaldo. Aquela vez que o Ronaldo teve um problema de joelho e tal, até tive aula com ele e tal. olha só. E então daí fui para essa área. E depois que você vai para essa área e você vai se atualizando, a fisioterapia eu falo que a fisioterapia ela trata praticamente todas as patologias. Hoje é todas as patologias. E ela não trata, por exemplo, ela tem uma questão que ela resolve muito bem o problema, né? Ela não é só um paliativo, assim, ela não é um remédio, né? Eu vou te dar aqui um anti-inflamatório para uma dor, né? Às vezes anti-inflamatório na hora melhora, mas depois aquele problema continua. A fisioterapia não, ela tem um começo, meio e fim, né? Ela trata o problema, ela reabilita aquilo ali e te devolve uma qualidade de vida. Então eu acho que ela é muito completa, né? E muitas vezes quem está de fora acaba não observando tanto isso, né? Só observa quem precisa, né? Operou um joelho, daí precisa, ela fica 6 meses lá fazendo recuperação. E se não fosse aqueles 6 meses, talvez ele não voltaria a ter uma qualidade de vida normal, né? A gente pensa muito... Você pega hoje, por exemplo, pacientes com fibromialgia, que é uma área que eu atendo muito, assim. São pacientes com dor crônica. Dor crônica. Né? A dor crônica é a partir de quanto tempo que a pessoa está sofrendo? A dor crônica ela é uma área que nós temos a partir de 3 meses, né, de dor constante. Sim. É considerado uma dor crônica. Então eu tenho pacientes, por exemplo, com 20 anos, 25 anos de dor crônica. Meu Né? Deus. E que já tomaram, sei lá... Tudo quanto é tipo de medicamento. remédio que existe, sabe? E a gente sabe que essas dores crônicas, a medicação em si, ela é só um pontinho do tratamento. Porque, até brinco às vezes com o paciente, se resolvesse, não tinha paciente com dor, né? Porque o consumo de medicamento é muito grande. E a gente, na verdade, na fisioterapia, a gente consegue preencher todo o resto, né? Hoje o fisioterapeuta, inclusive, ele prescreve algumas coisas também. Hoje evoluiu muito a profissão. Hoje nós conseguimos... prescrever alguns medicamentos que para nós não é um fim, e sim um meio, é algo para melhorar o que eu estou fazendo. Sim. Né? Não para tratar só aquilo ali. Anda em conjunto. Anda em conjunto. Além de toda a parte de reabilitação que nós conseguimos fazer, sabe? Então, assim, a fisioterapia, hoje, de uma forma geral, assim, ela evoluiu muito. E na época que eu prestei, já tinha essa ideia de fazer a fisioterapia, sabe? Então, eu fui por esse caminho, assim.
O seu trabalho como professor, você disse também que atua, né, dando aulas. Como é essa experiência? Já havia essa vontade? Né, essa é aquela coisa assim, acontece um convite, Vai acontecendo, faz, né? Sabe que as coisas você vai criando essas oportunidades, né? Eu comecei a dar aula, eu me formei em 2003, eu acho que 3 anos depois uma faculdade, chama Faculdade Inspirar de Curitiba. Na época ela era só cursos de pós, às vezes só cursos de extensão de 20 horas. Eles começaram pequeno, hoje eles são uma franquia, eles estão no Brasil inteiro, inclusive em Portugal. Olha. Né? São amigos meus hoje lá. E aí fui num congresso, fiz uma palestra, tinha lá um fisioterapeuta que conhecia eles, né? Que é o Álvaro. O Álvaro falou: Denis, você fala bem e tal, essa matéria que você deu é muito legal, você não quer dar aula para a Faculdade Inspirar? Eu falei: beleza, né? Vamos lá, né? E daí comecei a dar alguns Pra cursos. quem foi fisioterapeuta do ACP, Falei, é moleza. moleza, né? Vamos lá, né? Daí comecei a dar aula para eles, fiz alguns cursos com eles, daí eles começaram a virar franquias e expandiram, né? Teve uma época que eu praticamente dei aula no Brasil inteiro, né? Belém, Rondônia, São Luís do Maranhão, rodei o Brasil inteiro durante anos, assim. Depois veio a pandemia, daí começou a entrar o que nós chamamos dos módulos EAD, e pra gente que fica em casa ou viaja menos, é bacana, né? As práticas acabam se fazendo presencial, mas fica-se menos tempo nas cidades, né? E veio ajudar muito essa logística, né? Sim. Não precisa viajar o Brasil inteiro. Então eu acabei indo para essa. E daí nesse meio termo, daí começa a surgir os convites, né? Daí me surgiu um convite da Faculdade Positivo, que eu acabei ministrando aula nas pós-graduações. E essas aulas, Ademir, praticamente são em pós-graduações e cursos de extensão, né? Então você pega um aluno já formado para melhorar aquela qualidade dele. Tá bacana, eu gosto bastante, assim. Hoje nós estamos com um projeto de nós mesmos, né? A gente tem uma equipe e nós mesmos ofertarmos os cursos. Sim. Né? Então, ótimo. Os cursos, por exemplo, vai ter um agora, a gente está ofertando um de fibromialgia, que é um problema muito grande hoje, Ademir. Existe muitos fisioterapeutas, hoje nós temos mais de 400 mil no Brasil todo, mas falta muitas vezes uma qualificação mais precisa, assim, sabe? E que isso é só com o tempo, né? Sim. Então, a pessoa se forma, demora um pouco para chegar em todas as qualificações. Então nós estamos tentando, quanto mais fisioterapeuta tratar dor crônica, melhor, né? Claro. Porque a gente tem uma quantidade muito grande de dor crônica. E com isso a gente consegue aí treinar esses fisioterapeutas para atender a população, sabe? Eu tenho uma perguntinha para fazer para o Dr. Denis, né? Essa profissão maravilhosa. Denis, você conhece alguma, ou você já presenciou, já vivenciou alguma história bacana? Porque é uma troca, né? O profissional realiza aquele trabalho e o paciente com certeza fica grato àquele profissional o resto da vida. Sim. E você tem alguma história emocionante, alguma história que você queira contar para os ouvintes que está acompanhando nesse momento, Denis? Assim, a maioria dos pacientes com dor crônica tem uma história emocionante por trás disso, sabe? É diferente, por exemplo, de você estar jogando bola, você machucou ali, foi lá, operou, foi na clínica, 2 meses você está jogando bola de novo, você não teve você teve uma história, mas você não sofreu com aquilo ali. Sim. Então quando a gente pega pacientes, por exemplo, eu tenho pacientes com fibromialgia, que eu acho que é o que a história mais impactante, assim, sabe? Histórias, por exemplo, de 20, 25 anos de dor, que faz 10 que não dorme. 10 anos. Meu Deus. E daí você começa a trabalhar com esse paciente. Eu tive uma paciente até, não é legal citar nomes e tal, sim. Mas é uma paciente minha de Maringá. Ela, na verdade, ela não é bem de Maringá, é uma cidade perto, mas eu atendi ela em Maringá. 24 anos de idade, dor desde os 14. Nossa. Nova, né? Praticamente. E a mãe que levou falou: eu não sei o que eu faço mais. Já tomou todos os remédios que existem, já fica dentro do quarto, a família inteira se abala,
né? Porque a família inteira vive em torno daquilo ali. Olha só. E a mãe chorava, sabe? A gente tem muita história de mãe chorando. Isso vem depressão. Vem depressão, vem tudo junto, assim, sabe? Daí, às vezes, a família em volta não se solidariza, e daí, às vezes, o pai acaba separando da mãe, assim, tem umas histórias, é muito... E daí eu acabei tratando essa paciente e um dia ela mandou um áudio, assim, agradecendo, que estava ótimo, que... Então, quando você tem essas... Só pelo fato de conseguir dormir, né? Acho que já liga, doutor Denis, dormir essa noite, dormir essa semana. E eu tenho muito, assim, Demir, a gente... Todo dia você tem uma história de vida diferente, sabe? E você acaba se ficando emocionado até em relação a isso. Então, os pacientes, principalmente esses pacientes de dor crônica, quando você consegue melhorar eles, que não precisa melhorar 100%, o paciente me fala assim, Denis, se melhorar 30%, se eu dormir, e se eu ficar assim, com a dor 10, vim para 3, 4, é o céu para mim. E a gente consegue, sabe, Ademir, a gente consegue tratar bem esses pacientes. É lógico que nem todo mundo é igual, nem todos os pacientes a gente consegue essa melhora expressiva. Cada organismo responde de uma forma. Talvez uns demoram mais, outros demoram menos, e os pacientes estão bem cientes disso. Mas assim, todos são uma história de vida que você, todo dia tem um, né? Eu até brinco assim, hoje eu vou pro consultório. Eu acho que eu vou ter umas 6 histórias de vida lá hoje, né? Que vão falar ou que estão bem ou que não também, né? E você também tem que saber lidar com isso, né? Porque essa carga emocional acaba vindo para você. Tanto pro lado positivo, como pro lado negativo, né? Então você tem que tentar separar as coisas também, né? Mas é difícil. Porque às vezes o paciente te manda um WhatsApp, tipo, 3 horas da manhã, né? Aquela história, ó, nossa, tá doendo, tá assim. Não consegui dormir. Não consegui dormir e tal, né? Então a gente tem esses pacientes que acabam tendo uma história de vida muito legal, assim. Quando a gente consegue dar alta para eles, então, o que eu ganho de presente, você não acredita. Olha, que legal. Você que está ouvindo a Rádio Mais nesse momento, estamos no quadro Mais Personalidades. O nosso convidado, o Dr. Denis Rafael Gracioto, que é fisioterapeuta e palestrante. Hoje muito experiente, né, Dr. Denis? Você tem a teoria, com toda certeza, eu te acompanho nas redes sociais. Você não para, né? Você se atualiza constantemente. É professor, tem que se atualizar mais ainda. Mas você teve uma prática brilhante, né? Porque time de futebol, time de futsal, atleta de alto nível, né, Fabiano? Tem tudo quanto é tipo de problema, né? É joelho, é tornozelo, é tudo quanto é coisa. Hoje em dia, como que as pessoas devem procurar a fisioterapia? Porque ainda existe aquela ideia que fisioterapia é pós-operatório, é algo que você... Hoje não, né? Você falou de dores, olha só, dores crônicas, né? Não sabia, fisioterapia, entre outras coisas. O que a pessoa deve procurar? Hoje é assim, hoje nós temos dentro da fisioterapia várias especialidades, né? Então, nós temos quem trata dor crônica, quem trata, por exemplo, a parte geriátrica, quem trata a parte uroginecológica também, tem quem trata neurologia, né, que é os AVC e assim por diante. Então existem várias especialidades. Sim. A fisioterapia, na verdade, como eu disse, ela evoluiu muito. Hoje ela é uma profissão de primeiro contato. Então não necessariamente tem que ser depois de uma cirurgia, ou você pode ir para um fisioterapeuta e fazer a consulta com ele e ele vai te tratar. É isso que nós fazemos no consultório. Hoje nós temos lá 99% dos pacientes, eles chegaram no consultório e falaram, eu tô com uma dor, desculpa, eu tô com uma dor aqui crônica, né? Ou eu quero saber a sua opinião, né? E daí nós fazemos toda uma consulta e a gente, geralmente, com algum exames e tudo mais. Então hoje não necessariamente você é um pós-operatório, né? Existe essa parte também que é fundamental, né? Existe todo um trabalho, às vezes, multidisciplinar, né? O médico operou, encaminhou para a fisioterapia, perfeito. Mas a fisioterapia é de primeiro contato. Então hoje 99% dos pacientes chegam no consultório com dor, nós avaliamos esse paciente, tratamos e damos alta, né? Então depende do que o paciente tem, né? Vamos supor, eu atendi por muito tempo e atendo muito ainda hoje, vertigem. Vertigem. Na verdade, pra você ter uma ideia, quando eu ainda estava na outra clínica e tal, tinha uma amiga minha que fazia essa parte, dela acabou saindo e eu acabei atendendo reabilitação vestibular, que nós chamamos, que é vertigem e distúrbios do equilíbrio.
E hoje, para você ter uma ideia, Ademir, tem uma patologia que chama-se vertigem postural. Essa patologia acomete aí a maioria dos pacientes, é a principal causa de tontura. E é uma manobra que nós temos que fazer para reposicionar os cristais que nós temos no lugar. Sim. E nada sara esse paciente se não fizer a manobra. Olha. Então o paciente usa a quantidade enorme de medicamentos, não deu muito certo, vai lá, a gente faz a manobra e reposiciona. E o que é mais legal disso tudo, que é uma manobra. Então, ou seja, o paciente ele entra com tontura, muita tontura e sai sem. Né? Tem alguns pacientes que falam, Denis, eu achei que não ia funcionar e tô ótimo. Então, é uma área que às vezes o paciente não saiba. É uma tontura que vem acompanhada de mal-estar. Mal-estar, também. náusea, terrível, vômito, é Certo. terrível. E é uma área que muitas vezes o paciente não saiba, né? Ou quem está nos ouvindo não sabe. Embora a gente tenha muito paciente todos os dias com vertigem. Ô, Então, doutor legal. Denis, hoje em dia o pessoal está se cuidando bastante, né? As academias todas lotadas, né? A expectativa de vida do brasileiro aumentou. O pessoal está bem consciente, né? Melhorando a alimentação, praticando exercícios físicos. Mas tem aquela pessoa que entra na academia, né? Não sente dor alguma, começa a fazer algum tipo de exercício que de repente não faz corretamente. Eu tô com uma dor no ombro, eu tô com uma dor na perna, não para. Aí é hora de consultar o fisioterapeuta. Daí é a hora de consultar o fisioterapeuta. Eu acho que aumentou muito a questão da atividade física. E você sabe, Ademir, que a gente encoraja muito o paciente a fazer atividade física. Ah, é? Porque a atividade física é fundamental para tudo, inclusive para dor crônica. Pra você ter uma ideia, os principais tratamentos para fibromialgia é a atividade física. Fortalecimento. Fortalecimento, eu até brinco com o paciente, qualquer atividade física que ele queira fazer constantemente. Porque às vezes você indica, o paciente vai um dia e não vai mais. Então o paciente tem que gostar um pouquinho. Mas a atividade física, o cardiorrespiratório, né, vai melhorar a circulação, melhora a força muscular, melhora a energia, melhora o sono. Se você melhorar o organismo com a atividade física, tudo vai bem. O que, na verdade, às vezes complica um pouquinho é o excesso, né? Então, por que vai machucar, né? Vai machucar ou porque fez mal orientado, né? Ou porque fez por conta própria, que às vezes tem alguém para orientar e a pessoa acha que sabe. E vai fazendo por E conta vai fazendo própria. por conta própria. Aumenta os pesos e tal. Por conta própria. Eu acho que nem é culpa da academia, nem dos professores que estão lá. Sim. A pessoa acha que sabe e faz. E muitas vezes daí machucou. E daí muitas vezes ele se trata por conta própria, né? Ele vai lá, machucou e está com uma dor no cotovelo. É complicado. Já tomei 2 meses de remédio, não funcionou. Mas quem pediu? Não, eu fui ali na farmácia, comprei lá, né, o vizinho falou. Então, é complicado você fazer as coisas por conta própria. Mas se for tudo bem orientado, a academia é excelente. E, lógico, machucou, é super importante não desenvolver uma dor crônica. O que acontece muito, Ademir? Às vezes machuca, vai se empurrando com a barriga, né? Continua, Vai toma um continuando, remédio, inibe, mascara, vai fazendo, né? A gente tem hoje muito atleta de beach tênis, né? Sim. O beach tênis virou uma febre que é super legal, uma atividade física super boa, eu jogo e muitos amigos jogam, mas que também aumenta as lesões, né? Sim. E quando você aumenta as lesões, se você também não tratar essas lesões, ela vai se tornar crônica. O grande problema das lesões é tornar crônica. E quando ela é aguda, você trata e é mais rápido. Doutor Denis, já se foi 23 minutos. Verdade. Como o tempo passa rápido, né? Bater um bate-papo legal ouvindo o doutor Denis contando a sua trajetória de vida, falando também da sua profissão. Chegou a hora daquele momento tão esperado, que é a nossa querida canequinha, tão disputada. Tava vendo aqui. ela ali. Será que é pra rapaz. mim essa canequinha? Você tava vendo, né? Tava vendo. Tá né? vendo? Olha, eu entrego na mão do Obrigado. Dr. Denis, né? Caneca mais disputada da cidade, do Mais aqui é o- Personalidades. E aquela pergunta tradicional. O rapaz. que vai aí? Um cafezinho ou uma cervejinha? Aqui vai o cafezinho. Cafezinho. É verdade. Vai pra Maringá daqui a pouco. Tem que ser um rapaz. cafezinho, Tem que ser um né? cafezinho. Trabalho é Paranavaí e Maringá. Legal, conversamos então com o Dr. Denis Rafael Gracioto, fisioterapeuta e palestrante, contando um pouquinho da sua trajetória de vida, as suas considerações finais, Dr. Denis. Queria agradecer, Ademir, Bárbara. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. O tempo é curto, né? Pra gente falar uma história inteira de vida, assim. Mas é legal, a gente deixa aí, até mesmo, vou deixar aqui o meu consultório, né? Para os pacientes tiverem curiosidades e tal. Até minhas redes sociais, que é até mais fácil. Podem me perguntar para lá.
Redes sociais, o Instagram é dr.denisgracioto, né? Facebook é Denis Rafael Gracioto. Então, assim, podem deixar perguntas e assim por diante, que às vezes o paciente não consegue vir até a gente, mas Sim. a gente pode ajudar de alguma forma. Claro. Eu tenho pacientes, para você ter uma ideia, que me perguntam lá de Fortaleza. Então, a gente hoje consegue fazer ou teleconsulta ou ajudar mesmo por uma mensagem ali, uma dica por ali que já Sim. pode ajudar, né? O Perfeito. importante é somar, sabe? Então, é isso daí. Queria agradecer e obrigado pela oportunidade. Doutor Ademir Janotti, já no finalzinho do jornal, que entrevista bacana, né? Que bate-papo, que história de vida legal, né, doutor Ademir? É verdade, história de vida bacana e uma aula de fisioterapia, né? Quem estava ouvindo nesse momento, tão importante, né? Você se dedicar e ter foco, né? E o Dr. Denis Rafael, realmente muito focado, muito profissional. Vamos embora? Vamos embora. Obrigado. Queria agradecer Fabiano TS, Bárbara Brandão, Dr. Denis mais uma vez, agradecer todos os nossos ouvintes. Fiquem todos com Deus Só e volta até daqui a pouquinho. logo mais. Hoje é meio-dia, hein? Meio-dia eu tô escalado. Legal, doutor Ademir Janotti. Voltamos também, Bárbara, ao meio-dia. Isso mesmo, agradeço aos ouvintes que acompanharam então o Jornal da Mais desta semana. Uma ótima sexta-feira a todos. Nós voltamos ao meio-dia com mais informações. Faltando 5 minutinhos para as 8 horas da manhã. Na sequência tem Carol Chabe diretamente de Curitiba no programa Manhã da Mais. Um abraço, fique com Deus e até daqui a pouquinho. Aqui é bom demais.